Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. Será que elas foram revoluções burguesas? Mais especificamente a Revolução Inglesa do século XVII, né? Não sei, vamos lá. Mas qual seria o significado da expressão Revolução Burguesa? Como caracterizar uma revolução como burguesa? Aparentemente essas são perguntas cujas respostas não parecem tão difíceis. Uma revolução burguesa seria aquela na qual a burguesia teve expressiva participação desde os primeiros momentos. Liderou o movimento e assumiu o poder impondo o seu projeto político, econômico e social ao país. No entanto, tanto na Inglaterra como na França, a burguesia não constituía um grupo social homogêneo, com interesses comuns e definidos. Alguns de seus setores eram bastante conservadores e não pensavam em realizar grandes mudanças nas estruturas sociais. As lideranças da burguesia almejavam sobretudo reformas e não revolução. Isso porque havia o temor de que as camadas populares, tais como os camponeses, a maioria absoluta da população e os pobres das cidades no contexto revolucionário, exigissem transformações que colocassem em propriedade burguesa. Esse reformismo na França, por exemplo, pode ser percebido no comportamento de parte da burguesia que comprava terras e títulos de nobreza para ascender socialmente, isto é, para fazer parte da aristocracia, procurando assimilar os valores de uma sociedade com resquícios ainda feudais. Porém, no decorrer dos processos revolucionários, segmentos da burguesia entenderam que alguns de seus interesses e preocupações não eram os mesmos da nobreza e da monarquia. As contradições eram evidentes. Os burgueses preocupavam-se também em impedir que os setores populares viessem a ter participação política mais expressiva no futuro. Garantindo para si a liderança das revoluções, os burgueses obtiveram conquistas que vinham ao encontro de seus interesses, tais como o fim do antigo regime de caráter absolutista, a extinção dos privilégios de origem feudal e de nascimento, e de que somente os nobres desfrutavam, a igualdade jurídica e tributária, o reconhecimento do direito restrito universal à propriedade privada, o fim do regime de monopólios comerciais e das práticas intervencionistas do mercantilismo. O pintor Louis Leopold Boilly assim representou um sans-culotte, personagem que era símbolo das camadas populares urbanas da época da Revolução Francesa. A participação desses humildes artesãos de empregados pobres do Faubourg, bairro periférico, e de pequenos lojistas foi decisiva no processo de radicalização da Revolução. Com suas lanças, sabres e fuzis, eles garantiram a vitória contra a Revolução aristocrática e a defesa do país diante da ameaça de tropas estrangeiras. Então, queriam também a plena liberdade de iniciativa e de concorrência dos mercados. Portanto, ao se estudar a Revolução Francesa, seu caráter antifeudal e burguês é normalmente considerado relevante, pelo menos por boa parte dos historiadores, notadamente aqueles vinculados à historiografia marxista. De acordo com essa concepção, a Revolução foi um movimento liderado por uma burguesia emergente, a qual forneceu os principais quadros revolucionários, assim como uma ideologia dominante, e que, ao fim do período revolucionário, pela superação dos entraves feudais, conseguiu abrir caminho para a consolidação do capitalismo na França. Pode-se considerar a Revolução Francesa como uma revolução essencialmente burguesa, porém não exclusivamente burguesa, uma vez que, sem a Revolução Popular e a Revolução Camponesa, a burguesia muito provavelmente não teria conseguido derrubar o antigo regime e os resquícios de feudalidade ainda existentes na sociedade, sem dúvida a principal realização da Revolução. No entanto, embora hegemônica durante todo o período revolucionário, pelo menos em dois momentos, durante o ano 2, de 1793 a 1794, e durante a Conspiração dos Iguais, liderada por Graco Babeuf, de 1796, o projeto burguês liberal quase foi superado por propostas mais radicais de caráter popular. Então, durante o século XVII, a Inglaterra ocorreu um processo revolucionário de grandes proporções. A Revolução Inglesa de 1640 a 1660, também denominada Revolução Puritana, é uma referência à ação radical dos puritanos, os calvinistas ingleses, cujo desdobramento foi a Revolução Gloriosa de 1688 e 1689. Esses movimentos fizeram parte de um mesmo processo revolucionário que assinalou a superação definitiva do modo de produção feudal, do antigo regime e suas instituições, possibilitando mais rapidamente a consolidação de uma sociedade burguesa e a emergência da produção plenamente capitalista no país. A historiografia marxista defende, inclusive, a não dissociação da Revolução Inglesa do século XVII e da Revolução Industrial do século XVIII. Uma é consequência da outra, uma causa, um efeito e uma causa da outra. De acordo com essa corrente, a primeira teria eliminado os entraves feudais que obstaculizavam as forças produtivas capitalistas, acelerando o processo de expropriação do campesinato, liberando mão de obra das áreas rurais para os centros urbanos, liquidando as antigas corporações e monopólios, criando as pré-condições para o processo histórico conhecido como Revolução Industrial. Os calvinistas eram seguidores da doutrina protestante criada por João Calvino no século XVI. Na Inglaterra, os seguidores dessa doutrina são também chamados de presbiterianos ou puritanos.
Campesinato é um conceito que designa a organização dos camponeses em uma classe articulada que luta por seus direitos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos inscritos do canal, que já são mais de 300, aqueles que hora ou outra passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, e aqueles que compartilham os nossos vídeos e o nosso canal, seja nessa plataforma no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta lá vista, babies, e até a próxima.